Questão 22. Esse texto inicial não vai interferir em nada na análise da questão. Então, vamos analisar já aqui, considerando que há 30 piquetes na ilustração da figura do texto, cada um deles é identificado com um número de 1 a 30 no sentido horário. O gado ocupa um único piquete por vez e é remanejado para o próximo piquete em sentido horário a cada 2 meses. Analise as seguintes afirmações feitas sobre a função que determina o número de piquete ocupado, o número do piquete ocupado em relação ao número de meses passados. Ora, essa expressão em relação é sinônimo de em função. É equivalente isso aqui, olha. Em relação é em função. Então nós temos uma conexão importante aqui, olha. Porque o número do piquete ocupado está em função do número de meses passados. Consequentemente, nós temos duas grandezas. Essa grandeza, número do piquete ocupado, depende do número de meses passados. Eu vou escrever aqui. O número do piquete depende, essa palavra aqui é chave, depende do número de meses. Para abreviar essa. Se o número do piquete depende do número de meses, essa simbologia aqui, quando a gente lê isso aqui, f de x, a gente pode ler também da seguinte forma, né? Que a função f, no caso f, simplesmente f, depende de x. Seria um sinônimo legal aí, rápido, para o que a gente está vendo aqui. Então, se o número do piquete depende do número de meses e essa notação f de x implica em f depende de x, então nós poderíamos associar, por exemplo, aqui, olha, esse número do piquete a f e o número de meses a x. Então nós teríamos, então, nesse caso, a função f de x, ou seja, o número de piquetes depende do número de meses, ou o número de piquetes em função do número de meses passados. Então, esse f de x aqui, dentro dessa notação simbólica, a gente ainda poderia explorar um pouco mais aqui no sistema cartesiano ortogonal. Então, o f de x representa o y, né? E aqui nós temos ordenada e abscissa. Analisando uma relação, nós temos que o eixo das abscissas vão estar justamente os elementos que compõem o domínio da relação. E o eixo y vai representar o contradomínio da relação. E é justamente no contradomínio que vai estar o conjunto imagem. Então, para cada elemento do domínio, você vai ter associado um elemento no contradomínio que é a sua imagem, que é o par ordenado, não é? Quando eu tenho o par ordenado na forma xy, y é a imagem de x. Então, é outro conceito aqui básico e importante no estudo das funções. Então, a gente tem aqui y é a imagem do elemento x do domínio, né?
Então, fica atento a essa minha orientação. Logo, vamos aqui na proposição 1. O número do piquete ocupado é o domínio dessa função. Não. Observe que o domínio está onde aqui? Olha, em x, né? Ó, x é o domínio. X é o número de meses passados. Consequentemente, essa proposição 1 ela é falsa. 2. O número do mês é a imagem da função. Não. O número do mês é o domínio da função. Por isso que ela é falsa, né? Não é a imagem. O número do mês é o domínio. X representa o número de meses passados. Falso. Essa é uma função periódica, sendo o seu domínio igual a 60 meses. Presta atenção. Lá no início nós vimos que são 30 piquetes. E que para o gado ser remanejado para o próximo piquete, é necessário que passe o quê? 2 meses. Então, como são 30 piquetes e são 2 meses em cada piquete, o ciclo só consegue ser fechado após 60 meses. 30 vezes 2. E isso vai se repetindo, viu? Isso vai se repetindo, porque o gado volta para o piquete 1. Aí depois piquete 2, piquete 3, até fechar o ciclo no piquete 30, certo? Com 60 meses, aí ele volta para o piquete 1. Então nós temos uma relação, de fato, periódica. Então existe uma periodicidade, ou seja, de 60 em 60 meses, tudo se repete. Então nós temos aqui proposição 3 verdadeira. É correto afirmar que apenas a afirmação 3 ela é verdadeira. Gabarito, letra A.